Quando o alcoolista não percebe que ele precisa parar de beber, a ajuda que você precisa dar, o caminho que vai te levar à sobriedade de quem você ama, começa por levar ele na direção de despertar nele o desejo dele em parar de beber. Você ajudar a pessoa que você ama a parar de beber é diferente do que eu estou falando aqui. Ajudar a parar de beber seria, poxa, eu não vou comprar bebida e não vou entregar para ele. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que nesse momento é você ajudar a pessoa a perceber, você despertar o desejo nela, primeiro, e em parar de beber. Porque olha, certamente os prejuízos já estão aí, tanto que você percebe eles. Se não houvessem prejuízos, você não estaria pensando que a pessoa que você ama precisa parar de beber. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre como fazer quem você ama perceber, como se fazer o alcoolista que você ama perceber que precisa parar de beber. Um dos grandes desafios, talvez o principal desafio para fazer quem você ama parar de beber, e é isso que é necessário, é levar essa pessoa a perceber, a ter noção clara de que ela precisa realmente parar de beber e que é vantajosa uma vida sem álcool. E claro, muita gente, talvez você que está me acompanhando agora, você nem imagine como isso pode acontecer. Talvez você já tenha tentado de muitas maneiras diferentes e até talvez soe impossível para você. Como assim eu vou fazer quem eu amo perceber que precisa parar de beber? E é possível sim, e eu espero que até o final desse vídeo eu consiga te explicar o porquê que é possível, o porquê que essa pessoa não percebe que precisa parar de beber e já sair cheio de dicas práticas e uma compreensão muito maior para te ajudar nessa jornada de fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Então vamos lá. Eu entendo que pareça impossível. O outro não quer parar de beber, o que eu vou fazer a respeito? E a razão de você se sentir talvez até impotente, frustrado em relação a isso, porque você talvez tenha tentado várias abordagens que não funcionaram. Veja se você já fez isso. Talvez você já tenha tentado aconselhar ele a parar de beber, tentando mostrar o porquê que ele precisa, falando sobre coisas de saúde ou do relacionamento de vocês, e tenha vindo apenas decepções disso. E pode ser que até você parece, e muita gente fala isso, que não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. É uma falácia, isso é uma grande besteira, uma grande inverdade que se fala. E eu vou te dar um exemplo que é óbvio, e depois, ao longo desse vídeo, eu vou te explicar por que dá sim para ajudar o alcoolista que nem quer ser ajudado, ele nem acha que é melhor parar de beber. Uma criança, ou até mesmo um adolescente algumas vezes, você não pode ajudar quem não quer ser ajudado? Poxa. Ou se você estiver na rua e vem um carro e vai pegar uma pessoa que está distraída, você não pode ajudar essa pessoa antes dela querer ser ajudada? Claro que você pode, porque você percebeu que havia um perigo, você percebeu que havia um risco. Antes dessa pessoa que estava na rua, estava distraída, ia passar um ônibus. Você puxou ela com toda a força e ela não queria ser ajudada. Tá entendendo? Ai, Vitor, mas esses exemplos são banais. Sim, então não dá para dizer que não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. Então já é uma inverdade isso. E claro, eu vou te explicar aqui a lógica por trás do alcoolismo em relação a isso também, tá? E eu entendo que você pense que não dá, ou talvez você tenha tido experiências muito ruins. Só que o fato é que dá. E eu vou tentar te mostrar isso nesse vídeo. Também como várias alunas minhas também já conseguiram fazer isso. A questão é que, quando o alcoolista não percebe que ele precisa parar de beber, quando ele não percebe que precisa parar de beber, a ajuda que você precisa dar, o caminho que vai te levar à sobriedade de quem você ama, começa por levar ele na direção de despertar nele o desejo dele em parar de beber. Parece a mesma coisa, mas não é. Você ajudar a pessoa que você ama a parar de beber é diferente do que eu estou falando aqui.
Ajudar a parar de beber seria, poxa, eu não vou comprar bebida e não vou entregar para ele. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que nesse momento é você ajudar a pessoa a perceber, você despertar o desejo nela, primeiro, e em parar de beber. Porque olha, certamente os prejuízos já estão aí. Tanto que você percebe eles. Se não houvessem prejuízos, você não estaria pensando que a pessoa que você ama precisa parar de beber. Né? Você percebe essa necessidade de mudança, mas ele ainda não percebe porque de alguma forma existe um equilíbrio. E eu vou te explicar sobre esse equilíbrio, que ele acontece independente de você saber dele ou não, independente de você gostar disso ou não. Eu vou te falar desse equilíbrio. Só que é o seguinte, antes um pouco de falar sobre esse equilíbrio, eu preciso te explicar que o cérebro de uma pessoa que tem um problema com álcool, ele não está funcionando normalmente, na sua integridade. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que algumas áreas do cérebro são reduzidas em função por conta do consumo do álcool. O álcool é uma substância que afeta o cérebro de uma maneira que modifica o funcionamento dele, por exemplo, durante a intoxicação, que muda o comportamento da pessoa, muda alguma coisa do jeito dela, né? Então significa o quê? Que o álcool mexeu alguma coisa com o cérebro dessa pessoa, né? O álcool é uma substância psicotrópica, porque ele afeta o nosso cérebro. Só que é o seguinte, o que acontece? O alcoolista, ele começa, ou a pessoa que para desenvolver um problema com o álcool e não perceber que precisa mudar, é porque o álcool age primeiro no centro do prazer, tá? Você não precisa se apegar aos nomes, mas eu vou citar esses nomes porque de repente você possa ter mais curiosidade, mas o que eu quero que você entenda é o conceito por trás disso. Primeiro, o álcool afeta o centro de prazer do cérebro, principalmente duas regiões muito importantes, que é a área tegmentar ventral e o núcleo accumbens, que atravessa, olha, o álcool primeiro passa, ele ativa um receptor opioide, né, de beta-endorfina, do tipo Mi, na área tegmentar ventral, que faz parte do sistema de prazer do cérebro. E ele ativa o núcleo accumbens, que é uma área responsável por perceber algo como positivo. Isso leva o cérebro a entender como uma relação positiva entre beber, e às vezes a pessoa em geral a pessoa vai associar alguma coisa que está acontecendo naquele momento em que ela bebeu, seja uma coisa positiva, seja uma coisa negativa, ao álcool. Né? Se for uma coisa positiva, o álcool ajuda então a ela se sentir melhor, nem que seja ilusório, porque a gente tem uma diferença entre, né, no cérebro, do jeito que o cérebro funciona, existe uma diferença muito grande entre querer e gostar, né? O alcoolista ele gosta de beber? Não interessa. Mesmo que ele não gostasse de beber, poderia ainda acontecer o alcoolismo, por conta desses mecanismos. Vou te dar um exemplo. Antigamente não existia diferença. Mas o que as pessoas... Como uma coisa é reforçada? Por que, por exemplo, uma substância é reforçada? Por que uma pessoa continua utilizando uma substância? Achavam que era por causa do prazer. Então, os cientistas pegaram alguns ratos no laboratório e eliminaram do cérebro desses ratos uma área que era esperada para se relacionar ao prazer. Né? E o que aconteceu? Os ratos ainda salivavam quando eram expostos ao alimento. Eles ainda demonstravam sinais de apreciação daquele alimento. Só que se o alimento estivesse 1 centímetro para o lado, o rato não pegaria esse alimento. O que tem a ver esse estudo, Vitor? Eu vou te explicar. Isso significa, então, que o rato, mesmo tendo ele se entregasse o alimento na boca do rato, ele comeria. Quer dizer o quê? Ele tem prazer. E ele expressa prazer. Tem sinais, né? Ele saliva, ele tem vários sinais que indicam prazer. Só que ele não tinha motivação para buscar aquele alimento 1 centímetro do lado dele. Então, querer e gostar são coisas diferentes e agem em regiões diferentes do cérebro. O que tem a ver isso? Né? Como ponto aqui é a pessoa que você vai perceber que precisa parar de beber. O que acontece? Primeiro, ela vai ter esse dilema, né? Perceba, por mais que as coisas que no mundo real estão acontecendo de uma forma negativa, está tendo prejuízos,
esse sistema de recompensa cerebral ele está sendo estimulado pelo álcool e isso nem é o grande problema. O grande problema é que isso leva o cérebro a aprender e associar o álcool a coisas da vida. E o que vai acontecer? Quando o alcoolista for exposto a uma situação, por exemplo, estressante ou ligada a momentos em que ele bebia, e ele está ainda na ativa, vamos dizer assim, bebendo, se colocasse o alcoolista e uma outra pessoa que não tem problema com álcool, nesse momento, para ser exposto a alguma figura, algum indicativo, por exemplo, uma lata de cerveja, e a gente colocasse um exame de imagem para examinar o cérebro dessa pessoa, a gente perceberia várias áreas altamente ativadas numa pessoa que tem problema com álcool. E numa pessoa que não tem problema com álcool, a gente mal veria alguma diferença. Porque porque o álcool ele passa a ser, então, através de um aprendizado cerebral, de uma memória que se forma, não declarativa, em que ele passa a ter o querer beber. Querer beber. E por que essa pessoa tem prejuízo? Beleza, Vitor, entendi, ele tem esse dilema, essa pessoa não é igual, o funcionamento do cérebro dela não é igual aos outros, não é simplesmente, então, eu falar para ele parar de beber, né? Não é simplesmente falar, falei para ele parar de beber, não parou. É porque tem todo um esquema, tem todo um mecanismo que não é igual a uma pessoa que não tem problema com álcool. E aí existe uma cereja no bolo dessa droga, dessa doença, que ela afeta uma outra área do cérebro. E em geral, quando o sistema de recompensa cerebral está muito ativado, desativa um pouco o penso, o racional, que é o córtex pré-frontal, que fica atrás da sua testa. Tá? O sistema de recompensa cerebral do prazer é um pouco mais para baixo, né? E um pouco mais para cima está a área racional. E olha só, essa área mais racional tem algumas divisões. Eu vou falar para duas áreas para você que o álcool afeta e diminui de intensidade. Tá? Tem vários artigos que mostram que quando uma pessoa está, por exemplo, em estágio de negação, né? Uma pessoa que não percebe que precisa parar de beber, a gente poderia, em outras palavras, dizer que ela está, isso é discutível, mas tecnicamente é apontado dessa forma, que essa pessoa estaria em negação. Quer dizer o quê? Negação é um mecanismo de defesa pelo qual uma pessoa diminui ou reduz ou ela filtra aspectos desagradáveis da realidade para que ela possa, de certa forma, absorver. Em condições normais, é para ela absorver. Por exemplo, você passa por uma situação muito ruim, a perda súbita de um familiar seu. Súbita, você não tinha a mínima ideia. Né? Às vezes você para e pensa, não, isso não é verdade. Isso não aconteceu. Isso não está acontecendo. Não pode ser verdade. Você não vivencia aquilo de cara algumas vezes. Isso é um mecanismo mais saudável de negação. E aos poucos você vai, como se fosse uma luz que vem muito forte nos olhos e a gente está no escuro. A gente vai aos poucos, então, coloca a mão nos olhos e aos poucos você vai se acomodando à luz. E aí você consegue enxergar. Esse seria um mecanismo natural, um mecanismo saudável de negação. No alcoolismo não acontece isso de uma forma natural e saudável. Por quê? Perceba, se fosse natural e saudável, a negação existiria da mesma forma. Por quê? A pessoa que você ama, que tem um problema com álcool, ela não enxerga o álcool igual a você. Ela pensa muito em álcool. Ela gira muitas coisas da vida dela ao respeito de álcool. O álcool tem uma proporção muito diferente na vida dessa pessoa do que na sua, por exemplo. Então ela perceber e ela se dá conta de que realmente entrar em contato com a necessidade de parar de beber é uma notícia dolorosa, não é uma notícia fácil. Então, em meio normal, já não seria tão fácil. Agora, quando a gente leva em consideração o efeito que o álcool causa em duas áreas do cérebro, que são principalmente o córtex cingulado anterior e a ínsula, essas duas áreas que estão aqui, mais ou menos aqui no cérebro, elas fazem uma conexão uma com a outra. E o que serve isso? E essas áreas, elas são responsáveis por você tomar boas decisões baseado na sua avaliação da sua situação atual. É tipo assim, você se dá conta de que a sua vida está indo para um lugar que você não quer que ela vá. Né? E aí esse é o córtex cingulado anterior. Principalmente ele faz isso. Ele faz você se dar conta, peraí,
Eu quero ir para o norte, eu estou indo para o sul. Pera aí, não, isso não está certo. Deixa eu voltar, não é o caminho que eu quero ir. É o córtex cingulado anterior que faz essa avaliação do que você está fazendo e o seu objetivo de vida. É o seu objetivo naquele momento. É o seu planejamento do que você está fazendo, do seu comportamento. Então essa área é reduzida e ainda mais junto com a ínsula. A ínsula é uma área do cérebro que ela é responsável por processamento emocional valorativo. Quer dizer o quê? É como você assim, você olha para uma, sei lá, olha, por exemplo, você olha na sua geladeira e tem lá uma comida velha, estragada. Você deixou lá uma marmita, deixou uma semana lá, você se atrapalhou, deixou lá a marmita e você abre a marmita, tá feio, tá mal cheiroso. Quando você faz isso, você abre aquilo, você pensa, poxa, você já fecha e já vem uma sensação automática de nojo. E aí você joga fora aquela comida. Isso é o funcionamento do córtex cingulado anterior e da ínsula. A ínsula, ela é responsável pelo sentimento de nojo naquele momento. Você se deparar e ter uma percepção emocional daquela coisa. Então percebe, é como se fosse uma percepção racional e outra mais emocional. Né? O córtex cingulado anterior um pouco mais racional e a ínsula é a sensação de que está errado. Né? Tipo, comida podre. Ou, poxa, eu estou estragando a minha família. Olha, não, isso não faz bem para a minha saúde. E aí você olha para a pessoa, ela pode parecer estar indiferente. Ela parece estar distante daquilo. E você olha e talvez até se ofenda com isso. Porque você vê isso de fora, você percebe, você sente isso, e isso te frustra. E essa pessoa não tá. Daí, agora você está começando a entender o porquê que ela não tem a mesma percepção que você em relação a tudo que está acontecendo, tudo que vem acontecendo em relação a esse problema com álcool. Porque além de ela ter tido esse aprendizado emocional, o cérebro dela está reduzido em intensidade de função nessas duas áreas que são fundamentais para a gente tomar boas decisões na vida. E aí chega alguém e olha para sua cara e fala, não, mas tem que deixar ele viver o próprio destino dele. E olha, claro, você não é obrigado a fazer nada, mas na medida em que você começa a entender que, beleza, não, isso que está acontecendo não é normal, e olha, isso que está acontecendo tem uma explicação, e beleza, olha, e essa explicação não é que essa pessoa não se importa com você. Não é que essa pessoa ela só quer saber de beber e o resto da vida vai só o álcool agradar ela. Não significa que ela não tem valores de vida que tinha antes, né? E enquanto ela está afetada pela doença, vamos dizer assim, bebendo ativamente, ela vai expressar um comportamento em geral, por conta dessas próprias alterações que o álcool causa no cérebro, de ele ter dificuldade de perceber a necessidade de parar de beber. Tá entendendo? Mas beleza, esse é o primeiro racional. Agora eu vou te explicar um pouco como fazer para avançar a partir disso. Mas me diz uma coisa, você está aprendendo nessa live? Você está conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Me conta aqui no chat se você já sabia dessas coisas que eu estou te dizendo, né? Se você já tinha uma ideia disso ou se é completamente novo. Conta para mim no chat para eu saber. Me fala também aqui se você coloca hashtag novato se você é novato e hashtag veterano se você já me acompanha há mais tempo e hashtag aluno ou aluna ACA se você já é meu aluno, né? E coloca também a cidade da onde você veio para eu saber aqui. Da onde você veio não, né? É que às vezes parece que a galera tá aqui dentro da minha casa, né? Mas vocês não estão aqui dentro da minha casa, vocês estão na casa de vocês, né? Onde vocês estão, não onde vocês vieram. Que legal. Que legal. Gente, então, beleza. Eu falei para vocês um pouco sobre como é que o cérebro funciona. Como é que áreas do cérebro estão afetadas. Se quer chegar até o fundo dessa explicação, anota o nome, depois você pode procurar, aí você vai ver tudo isso. Mas o ponto desse vídeo de hoje é te explicar sobre como você pode fazer a pessoa que você ama perceber que precisa parar de beber. Beleza, você já entendeu que tem esse aprendizado do prazer do cérebro, que tem essa modificação na percepção
por conta da função do cérebro, que não está em funcionamento normal, que leva essa pessoa a não perceber tão claramente assim o que está acontecendo, tanto de forma racional quanto ligação emocional com esses erros que estão acontecendo, que ela está cometendo, né? E ela talvez não perceba e olhe para você, ofende, incomoda. Por quê? Porque você está vendo, né? Você está vendo uma coisa que essa pessoa não está vendo. E aí já é o primeiro superpoder que você tem. É o primeiro superpoder. Só que o primeiro superpoder, ele sozinho, ele não funciona. O primeiro superpoder, ele é você perceber que existe um problema. Você perceber que o destino disso, a sequência desse comportamento vai levar a um problema muito grande. Vai levar à infelicidade, à dor, né? De repente doenças físicas. E aí você está percebendo isso, isso é o primeiro superpoder. Claro, se você não souber o que fazer com isso, você pode tanto acertar aleatoriamente, mas na maior parte das vezes errar, porque o intuitivo o intuitivo não leva em consideração isso que eu acabei de te explicar sobre o funcionamento do cérebro do alcoolista. E aí, se você perceba só, se você simplesmente chegar intuitivamente, você vai aconselhar a pessoa. E se você aconselhar uma pessoa que não está enxergando o mesmo que você, vai soar como controle, vai soar como uma coisa absurda. E essa pessoa vai, por natureza, se proteger disso que ela não percebe da mesma forma que você. Parece um idioma diferente. Entende? Que só vai levando você para o ciclo do alcoolismo. Uma coisa que eu quero te explicar aqui, né, já nesse começo, é que existe um ciclo do alcoolismo e existe um ciclo da sobriedade. Esse ciclo do alcoolismo ele envolve tanto a pessoa que bebe demais, quanto você e a forma que você reage a isso, ou a falta de reação sua a isso também. Né? O ciclo do alcoolismo eles são uma série de comportamentos que você tem ou deixa de ter em resposta às bebedeiras de alguém que você ama. E esse ciclo ele pode ser modificado para o ciclo da sobriedade conforme você começa a aplicar, né? Começa a se relacionar com essa pessoa de uma forma que eu chamo de estratégica, porque simplesmente ela leva em consideração um conhecimento sobre o cérebro dessa pessoa, um conhecimento sobre como o álcool atua no cérebro dessa pessoa, e aí você passa a ter comportamentos que talvez algumas pessoas ao redor não vão nem entender, ou vão achar uma besteira, ou vão até demorar para compactuar com isso, porque é fora do senso comum. Então eu vou te convidar para perceber algumas coisas que vão parecer senso comum. Algumas delas vão parecer senso comum porque até mesmo o relógio parado ele acerta 2 vezes por dia. Mas não é porque ele acertou 2 vezes por dia que ele está certo, é o relógio parado. E o que eu vou te explicar agora vai se misturar com algumas coisas que são senso comum, mas eu peço já a sua atenção porque tem toda a diferença do universo. E eu espero que eu consiga te apresentar isso. É o seguinte, já que então o foco é você levar a pessoa que você ama, não é parar de beber ainda, você não vai começar a ajudar ela a parar de beber primeiro. Você não começa por isso. Ela não pediu a sua ajuda, ela não está nesse estágio. Talvez tenha esse momento, mas não é o momento de agora. Eu estou falando aqui do momento em que a pessoa não quer parar de beber. Você não ajuda uma pessoa a parar de beber antes dela querer parar de beber. Claro, você não vai empurrar ela para beber, mas o seu foco precisa estar em mexer com o interesse da pessoa, mexer com o desejo dela. E você pode fazendo isso mexendo num equilíbrio, que eu vou começar a te explicar aqui. Tá? A gente poderia ter muitas horas para falar sobre isso, mas eu vou começar a te explicar a lógica aqui, que é importante você começar a entender. Existe um equilíbrio. Lembra lá no começo eu falei? Já que as áreas racionais elas estão mais desligadas e a área mais relacionada a recompensas, né, a prazeres ou os estímulos de dopamina no cérebro, que tem a ver com mais prazer e menos dor, resumindo, tá? Você sabe que não é só isso, mas resumindo aqui. A gente então precisa mexer com comportamentos. Perceba, a parte racional que está desligada um pouco,
ela é mais relacionada, por exemplo, é o que você está usando agora para entender. Né? Tem algumas palavras que talvez não ficaram claras para você, algumas explicações ainda precisam de uma digestão mental. Você está usando muito o seu racional aqui para me ouvir. E um pouquinho, talvez, bem pouquinho, talvez um pouco do emocional, se você se conecta com esse assunto. Mas eu não estou mexendo muito no seu sistema de recompensa cerebral. A não ser que eu estou talvez te entregando um conteúdo que, se você gostar, talvez você queira participar de uma outra live. Percebe? Então, talvez aí eu mexeria um pouco com essa zona de equilíbrio que eu estou falando do alcoolista. Agora vamos transpor para o alcoolismo. Essa pessoa que você ama, que não quer parar de beber, ela não quer parar de beber por conta de um equilíbrio. Imagina que na vida dela, ela vai tentar, ela vai buscar enfiar o álcool, colocar o álcool, tentar administrar o álcool e a forma que ela bebe com outras coisas boas da vida. Por exemplo, vai tentar manter o emprego, vai tentar manter o casamento, vai tentar manter uma imagem social melhor e vai tentar, às vezes não vai conseguir, mas vai tentar acomodar o álcool numa vida menos do que horrível. Vai tentar, na maior parte do tempo. Porque ela vai estar tentando buscar um equilíbrio com uma coisa que é muito desequilibrada, que é o álcool. Mas existe um equilíbrio. E se ela consegue manter esse equilíbrio, ela consegue manter essa ilusão. Se você anota isso. Se você está anotando agora, se você tem um caderninho, eu recomendo que você pegue, porque vai ter muito aprendizado. E até começar o evento. No evento, então, vai ter muito mais. No dia 8 de agosto vai ter muito mais. Esse equilíbrio, ele mantém a ilusão. É o equilíbrio do dia a dia. É o equilíbrio do cotidiano que o alcoolista busca fazer, que mantém ele nesse castelo, nessa ilusão, nessa viagem que tem, essa redoma que ele não enxerga, que ele precisa mudar. Cotidiano. Você não vai precisar, até a sobriedade de quem você ama, ficar mexendo ou falando sobre traumas ou questões do passado que podem ter sua importância, mas não nesse momento agora. O que mantém isso acontecendo não é o passado e nem é o futuro. É o presente, é o cotidiano corriqueiro. Quer um exemplo? Mas eu vou te dar um exemplo, mas antes de te dar esse exemplo, eu quero te explicar. Esse equilíbrio é como se fosse uma estrada, uma bifurcação. Né? Pensa uma bifurcação. Ele quase que sempre, o cérebro faz isso de uma forma muito rápida e automática. Ele vai buscar, sempre que tiver uma bifurcação, uma decisão a ser tomada, no automático, que é como o cérebro do alcoolismo, da pessoa que bebe demais, ele tende a funcionar. Quando tiver decisões relacionadas ao álcool, vai sempre ter a ver com como se fosse uma bifurcação com duas estradas. Uma estrada, imagina, essa estrada está lisa e a outra esburacada. Para que estrada que você acha que vai? A pessoa vai sempre na lisa, né? Aí começa a esburacar a estrada lisa. Aí ela vai na que está um pouco menos esburacada. Tá entendendo? Ela vai procurar o caminho que seja mais, vamos dizer assim, cômodo. Não precisa de uma explicação racional para você não enfiar o seu carro ou sua bicicleta num caminho muito mais esburacado, não é mesmo? Então o que eu quero dizer? Esse caminho esburacado, essa encruzilhada, eu quero chamar aqui para você de o lobo do alcoolismo e o lobo da sobriedade. Da onde que veio isso? Já ouviu aquela frase que, olha, existem dois lobos filhotes. Qual deles vai crescer mais? Aquele que for mais alimentado. Pega essa metáfora, porque ela é uma metáfora para explicar uma coisa relativamente complexa. Então a gente está olhando para o comportamento do alcoolista. Olha só, é uma metáfora, acompanha esse raciocínio. Como se fosse uma bifurcação. E ele tem lá o lobo do alcoolismo e o lobo da sobriedade. São os dois caminhos dessa bifurcação. E o tempo todo no seu relacionamento com essa pessoa, você está alimentando, queira ou não, você está alimentando um ou o outro. Ah, Vitor, mas eu não estou.
Não interessa se você sabe se você tá. Não interessa se você percebe, né? Interessa a dinâmica que está acontecendo nessa relação. Ó, eu vou dar um exemplo banal e depois eu vou dar que vai confundir com algo senso comum. E depois eu vou aprofundar um pouco mais. Isso você talvez já ouviu. E igual eu falei, até um relógio parado acerta 2 vezes. Isso isoladamente não resolve tudo. Mas eu preciso partir de um exemplo banal para você compreender. Por exemplo, eu estava atendendo muitos anos atrás em Porto Alegre e eu estava atendendo uma mãe. E ela vinha se queixando para mim que o filho estava muito deprimido. Que o filho dela tinha trancado a faculdade. Né? Já tinha 30 e poucos anos, se eu não me engano. E que ele não tinha emprego, não tinha interesse nenhum de procurar emprego. E ele passava os finais de semana inteiros, né? Quinta, sexta, já emendava domingo, segunda, né? Bebendo, no mínimo, 24 latões de cerveja. E às vezes mais. E ela reclamando comigo que isso estava acontecendo, chateada que o filho, eu até conhecia o filho dela, ele estava mal, estava deprimido, mas isso acontecia. Se você está um pouco mais ligado na história, perceba o seguinte: como é que alguém que não tem emprego, quer dizer, então, essa pessoa não gera renda, como é que ela consegue tomar 24 latões ou mais várias vezes por semana? Não é de graça. E aí eu perguntei para ela uma pergunta boba desse jeito: como é que ele tinha dinheiro para isso? E ela me disse: Vitor, a verdade é a seguinte, ele tem o meu cartão, eu não dou dinheiro para ele, Vitor, eu não dou, mas ele tem o meu cartão para emergências. Ah, mas ele tem usado para beber há muitos e muitos anos. O que acontece? A gente acabou aqui de ver uma dinâmica do ciclo do alcoolismo. Essa mãe, e eu acredito nela, ela não queria maltratar o filho. Ela não queria ver o filho dela se destruindo, como ela vinha vendo isso acontecer. Ela estava incomodada com isso, tanto que era um dos principais motivos dela estar me procurando naquele momento, era esse. Só que aí a doença dele bateu numa ferida dela. Por várias razões íntimas dela, acontecia, ela tinha essa trava emocional de não conseguir, por exemplo, dizer para o filho que não vou colaborar com isso. Isso mexia com ela não queria muito olhar para isso, porque ela olhar para ela precisar dizer não, por mais que racionalmente ela enxergava isso, ela acabava envolvida no quê? No ciclo do alcoolismo. Por quê? Lembra que eu te falei do lobo do alcoolismo e o lobo da sobriedade? Quando ela ela dá dinheiro para ele, né, dá o cartão para ele comprar cerveja à vontade, o que acontece? Ela está mantendo a estrada do alcoolismo, o lobo do alcoolismo, muito bem, obrigado. Isso vai dificultar a percepção de problema do filho dela. E claro, né, ela viveu anos sem imaginar isso. E aí o que acontece? Ela estava alimentando o alcoolismo do filho, ela estava no ciclo do alcoolismo. Percebe? Não envolve só uma pessoa, envolve quem está ao redor também. Eu estou te dando um exemplo relativamente óbvio para algumas pessoas, não para todos, é natural. Porque algumas vezes, e eu já quero te adiantar, o caminho para fazer quem você é parar de beber, ele é uma jornada de autoaperfeiçoamento. É uma jornada de evolução pessoal. Ele tende a te tornar uma pessoa mais forte, mais determinada, mais capaz e, consequentemente, com mais resultados e mais satisfeita com a vida em geral. Porque esse caminho, por mais que ele tenha um objetivo que tem em relação ao outro, às vezes ele passa por uma coisa que estava enroscada emocionalmente em você. E no curso ACA a gente trabalha também, a gente olha para isso. Tá? E o que acontece? Essa mãe, então, ela estava mexendo com o sistema de recompensa cerebral do filho, facilitando o caminho do alcoolismo. E aí, claro que você pode me dizer, Vitor, mas olha só, se ela não desse dinheiro para ele, ele procuraria outra forma de beber.
Não é, Vitor? Olha o meu familiar, o meu marido não adianta, ele pede, todo mundo dá, isso não tem problema nenhum. Agora, eu quero te dar uma lição, eu quero te ensinar uma coisa que para a sua vida. Você está aprendendo agora uma coisa nova, né? Se você soubesse tudo, você não estava nem me assistindo, né? Quando você está aprendendo uma coisa nova, eu te recomendo, não só aqui, mas em qualquer outro lugar, que você procure entender o conceito que tem por trás, o conceito que aquela pessoa está tentando te passar. Se você na hora, você calculou, você mal entendeu o que está acontecendo, e você começa a comparar com a tua vida e com aquele pouquinho que você sabe, e você começa, ao invés de tentar entender a lógica do que está sendo explicado, você começa a olhar porque, não, mas então não faz diferença. É mesmo? Não faz diferença? Eu te convido a pensar que faz muita diferença. Essa não é a única ação, é óbvio. É óbvio, eu acho que eu não preciso ser tão óbvio assim, não é a única ação, mas é uma ação que está relacionada com o entendimento estratégico, porque é sensível ao funcionamento do cérebro, que vai mexer com o cérebro do filho dela, por exemplo. E uma das ferramentas seria, por exemplo, não dar o cartão para ele comprar bebida à vontade, dessa maneira que vinha sendo feita. Tá? Fecha aspas, porque eu sei que isso, talvez, algumas pessoas que estão assistindo, elas já têm um pouco mais de clareza sobre isso. E outras enxergam isso, mas então você está dizendo, Vitor, que é para eu deixar ele se ferrar? Você está dizendo que eu tenho que olhar para o meu familiar poxa, eu já vejo ele sofrendo tanto, e eu vou ainda deixar a vida dele mais difícil ainda? Não é isso que eu estou dizendo. Não te falei que tem dois caminhos? O caminho do alcoolismo, o lobo do alcoolismo e o lobo da sobriedade? Então, se você simplesmente parar de alimentar os dois lobos e simplesmente deixa a pessoa se ferrar, o que vai acontecer? O lobo do alcoolismo ele é igual uma erva daninha. Ele toma espaço. Quando você tira a água do jardim, a erva daninha toma conta do espaço e não sobra mais nada. Então não é só tirar um caminho, né? Comece a perceber que existe uma profundidade no que eu estou explicando e a gente está ainda aqui, ó. A gente vai aprofundar. E é uma jornada de autoaperfeiçoamento, é uma jornada que vai levar você a se conhecer melhor e ser mais forte para enfrentar várias coisas na sua vida. Certo? Então o que acontece? O filho dela não tinha interesse nenhum em parar de beber. Não tinha nenhum. E não queria ajuda. E você pode me dizer, Vitor, mas assim, ele estava sofrendo. Sim. Ela estava sofrendo. Sim, eu não tenho dúvida alguma disso. Só que de uma forma, mesmo que maluca, a um primeiro olhar, mas agora olhando mais a fundo você está começando a entender, para ele estava, entre muitas aspas, confortável do jeito errado. Era mais fácil o caminho de seguir bebendo. No momento em que no final de semana ele poderia ter qualquer impulso, qualquer ideia de não beber, aquele cartão de crédito que a própria mãe deixava no bolso dele era uma coisa que dificultava uma possível decisão de não beber. Porque aquilo estava muito facilitado. Né? Aquilo estava muito mais cômodo. E o cérebro procura economizar energia. Então, com todo esse sistema do alcoolismo, ele acabava buscando o álcool e a ideia de parar de beber soava uma coisa que impensável naquele momento. E é natural, tá? É natural porque nesse momento ele não queira ajuda, não queira mudança, por mais que as coisas estão ruins. E olha, geralmente os alcoolistas começam assim. Geralmente a doença do alcoolismo ela começa tentando se enfiar no meio de uma vida com algo destemperado, que é o consumo de álcool. Ela tenta encaixar aquilo. E ela, na tentativa de encaixar aquilo, ela não quer parar de beber nesse momento, porque esse equilíbrio está se estabelecendo. E olha uma lógica normal. A pessoa vai lá, ela tenta se estabelecer com esse equilíbrio, e você olha, vê que está uma bagunça aquilo ali, você aponta o dedo e diz, olha, isso está errado. Você está mexendo com a parte racional, a pessoa se sente incompreendida, quer buscar a rebeldia de defender a liberdade, que é um instinto humano. O que acontece? Ela vai se afundando mais ainda no álcool e você vai sofrendo mais ainda vendo tudo isso. Entender que o caminho em geral começa para o alcoolista não querer parar de beber
é só o primeiro degrau, não é um impedimento, né? E isso, lembra, o seu primeiro superpoder, você percebeu que tinha um problema. E agora você começando a entender a lógica de como é que funciona esse negócio, você já começa a entender também que é possível facilitar esse processo. É possível você acelerar esse processo para essa pessoa querer parar de beber. E quando eu falo acelerar, eu estou falando de transformar 30 anos em algumas semanas, em alguns meses. 30 anos de uma história de alcoolismo que podem ser antecipadas para meio ano, 10 meses. Então pensa só, se a pessoa que você parasse de beber daqui 5 meses, não estaria bom para você? Tem alunas do curso ACA que conseguiram fazer alguém que ia parar de beber depois de muito tempo, a pessoa não queria parar de beber, em 4 semanas. Então é uma velocidade que é possível mudar esse curso dessa doença. E você estando de fora, estrategicamente, tá entendendo? Eu tenho uma aluna que quando ela começou o curso, a primeira coisa que o marido dela falou, quando descobriu assim, ele falou assim, olha, você não vai aplicar isso em mim não, né? Não vai aplicar, eu adoro meu vinho, não tem problema nenhum. E fato é que em um mês ele parou de beber. E o objetivo nem era esse, era ajudar a filha. Tá entendendo? Então, para fazer isso, não é só você deixar a pessoa se ferrar. E você talvez já tenha ouvido alguém falar, não, o fundo do poço, o fundo do poço. No fundo do poço tem uma mola. Eu não sei de onde que o povo tira essas viagens. Certamente não é estudando que aprende isso. Não é estudando. Porque se estudar qualquer coisa, a pessoa não fala uma besteira dessas. O fundo do poço, tem que deixar chegar no fundo do poço. A gente tem muito dado científico que mostra que quando você expõe deliberadamente uma pessoa meramente a chegar no fundo do poço, deixa o meu familiar alcoolista lá chegar no fundo do poço, aí quem sabe ele vai acordar para a vida. O que tende a acontecer quando a pessoa perde todo o apoio que ela tem positivo na vida, ela passa a ter uma reação paradoxal. Por quê? Por que paradoxal? Porque ela tem prejuízos, sim. Isso mexe com o sistema de recompensa cerebral, sim. Poderia fazer a pessoa se dar conta de que ela precisa mudar, sim. Só que desconsidera a importância de ter, você está bloqueando o meu caminho, mas você não está me dando um lugar para ir. Você está bloqueando um caminho que é errado, mas esse é o caminho que eu consigo ir. E aí você me bloqueia esse caminho e não me dá alternativa. E aí eu fechou o caminho ruim, mas era o caminho que eu tinha, e não tenho caminho nenhum. O que acontece? Aumenta muito o risco de a pessoa tirar a própria vida, inclusive. E eu estou falando sério aqui. O alcoolismo é um fator de risco muito grande para isso acontecer, independente de ter outros problemas de saúde mental. Eu estou falando aqui de uma coisa muito séria para levar isso na brincadeira, do tipo assim, eu vou escutar o que um leigo lá falou, uma pessoa que não estudou sobre isso, uma pessoa que não tem um vasto conhecimento nessa área, falando uma opinião dela e colocando a tua vida e a vida de quem você ama em risco. Porque toda vez que uma pessoa fala uma coisa sobre saúde que está errada, ela além de prejudicar essa pessoa, ela está impedindo, porque uma pessoa que recebe um conselho errado, ela poderia e não está recebendo o conselho correto. Então ela está tendo um custo também de oportunidade. Então cada vez que você escuta a pessoa errada falando bobagens sobre o alcoolismo, você está perdendo espaço e tempo de vida, de poder ocupar a sua mente, que já não, a gente tem um recurso finito para poder levar alguma solução para a tua vida. E eu não estou dizendo que é fácil, mas eu tenho certeza que é muito melhor você se dedicar a uma coisa que não é fácil, mas que tem a chance de te levar para uma vida melhor, que aí sim, o difícil de hoje me leva para o fácil do futuro. É o difícil de hoje que me leva para um futuro mais fácil. Mas a gente tem que saber qual difícil a gente vai escolher. Eu recomendo você procurar o difícil que é relacionado a o que a gente tem de conhecimento científico acumulado, né? Então vamos lá, tem um jeito errado de você usar esse conhecimento que eu estou te falando sobre esse equilíbrio para levar quem você a perceber que precisa parar de beber.
que eu já te falei várias vezes, mas eu vou reforçar mais uma vez, porque eu tenho convicção de que você, mesmo ouvindo o que eu estou te dizendo, é difícil trocar o disco, é difícil mudar, eu sei, eu passei por isso também. Eu levei um tempão durante o meu treinamento para parar de encher o saco das pessoas com argumentos, porque eu tinha uma crença que até eu vou abrir o coração para você aqui. Não sei se eu já contei isso em outros momentos, mas eu, durante a faculdade, eu era um chato. Eu era uma pessoa difícil. Por quê? Porque por várias razões que eu posso até falar em outros momentos, eu não consegui estudar da forma que eu gostaria até eu terminar o meu ensino médio. Eu comecei a estudar de verdade quando eu terminei o ensino médio. E aí eu decidi fazer medicina. E aí eu botei na minha cabeça que eu ia passar numa faculdade federal. Eu passei até para a segunda fase, mas não consegui passar. Aí eu fiz medicina numa faculdade que era particular. E na época eu achava que isso mudava muito. E devido às circunstâncias da vida eu fiz essa faculdade particular. Só que aquilo me incomodava muito. Eu me sentia incapaz, eu me sentia impotente, eu me sentia menor do que os outros. E eu lidava muito mal com isso. Como é que eu fazia isso? Eu buscava estudar muito. Eu estudava muito na faculdade. E eu virava um chato, insuportável, porque eu achava que o que mais importava era a razão. E quando você se envolve numa relação de colegas, pessoas que você vai encontrar, de qualquer relação humana, e você esquece que a razão ela tem que vir depois do respeito, ela tem que vir depois da consideração. Porque uma pessoa que tem razão, ela pode até estar certa, mas se ela só se preocupar com a razão, ninguém vai ouvir ela. Aí eu debatia com as pessoas, eu debatia com professores, e muitas vezes eu estava até certo, mas hoje eu olhando para trás eu me envergonho. Porque eu estava criando um desconforto muito grande que não era necessário naquele momento. Por quê? Eu era absolutamente viciado em argumentação. Eu era absolutamente viciado em provar para as pessoas. Eu queria provar, porque no fundo eu queria provar para mim mesmo que eu era capaz. E aí eu achava que era argumentando, eu achava que era aconselhando. E quando eu comecei a trabalhar, eu fazia assim com os pacientes também. E quando eu comecei a lidar com esse tipo de problema, eu percebi que, cara, a argumentação ela é uma péssima forma de convencer uma pessoa a qualquer coisa. Porque a argumentação, por definição, ela é quase que uma disputa em que um ganha e o outro perde. Um tem a razão e o outro não tem. E sabe o que é? Da mesma forma que eu me sentia pequeno, eu me sentia incapaz, eu me sentia menor que os outros, eu me sentia insuficiente. Quando eu colocava argumentos, ainda mais expondo isso na frente dos outros, eu criava na outra pessoa, seja um colega ou um professor, um ataque ao ego, um ataque à autoestima daquela pessoa injustificável. Talvez se fosse salvar uma vida imediatamente fosse justificável, mas não era esse o caso. E eu fazia isso o tempo todo, tentava provar racionalmente, e eu estudava para isso. Eu sempre sabia as coisas na ponta da língua, só que era insuportável. E o que acontece? Você vira o Vitor, o palestrão, palestrinha, né? Quando você quer convencer a pessoa que você quer levar a pessoa a perceber que ela precisa parar de beber, talvez você ligue esse modo que eu tinha lá atrás também, de querer provar a todo custo para as pessoas que você está certa. E é muito fácil, quando tem um alcoolista na sua família, tem um alcoolista no seu convívio, você está certa. É muito fácil estar certa. Estalou o dedo, ele bebeu, passou a noite inteira bebendo, gastou dinheiro demais, perdeu tempo com a família, perdeu tempo com você, deixou as coisas por fazer, né? Foi deselegante, foi incômodo. Você está certa, você tem a razão. Você quer o quê? Um carimbo, uma estrelinha? Você quer um aplauso? Tá aí o teu aplauso. Mas você não vai ganhar nada entrando num jogo mental que eu conheço muito bem, que é de argumentar. Tentar provar que o outro está errado. Tentar fazer o outro admitir. Isso é a maior besteira. E isso é a maior idiotice fazer isso. Eu li um livro uma vez que doeu em mim, que dizia o seguinte: criticar os outros
qualquer idiota faz. E a maioria dos idiotas faz exatamente isso. Essa frase, para mim, quando eu li, caiu como uma luva para mim. Porque eu era o primeiro a levantar 1000 críticas. Eu era o primeiro a dizer porque eu achava que a razão era o mais importante. Aí eu me justificava para ser mal educado. Eu usava isso para justificar eu ser deselegante, inapropriado muitas vezes. Não me orgulho disso, mas eu tô aqui abrindo meu coração porque eu quero que você entenda que é compreensível você fazer isso. É natural. Tem uma lógica. E eu já fiz muito isso em situações outras. Então eu conheço isso. E ao mesmo tempo eu estou te dizendo que isso não ajuda, isso atrapalha muito. E é possível mudar. E você vai conseguir resultados muito melhores mudando isso. Então, segura a tua língua um pouco. Começa a falar mais de igual para igual. Uma coisa que me deixa feliz quando as pessoas comentam é falar: Vitor, eu assisto a tua live, parece que eu estou falando com um amigo. Parece que eu estou conversando com você aqui na minha casa. E eu não sei se você sente isso, mas quando alguém me fala isso, eu me sinto muito feliz, porque esse é o meu objetivo. É eu tentar, e talvez eu não consiga sempre, mas eu tentar me comunicar com você de igual para igual, com respeito, com dignidade. E não de uma postura de cima para baixo. Olha, eu estudei não sei aonde, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso não é nada. Isso não é nada. Se o que eu estou falando aqui não te ajudar, isso não é absolutamente, não vale nada. Tá entendendo? É assim que eu enxergo. Eu estou aqui com uma forma de servir você para uma coisa que é importante na tua vida. E eu acho que eu preciso falar com você de igual para igual. Pelo menos é assim que eu entendo. E eu acredito que para algumas pessoas isso pega dessa forma, a pessoa entende dessa forma, que eu não estou desrespeitando. E isso ajuda a pessoa a ouvir o que eu estou dizendo. E ajuda ela a entender, e eu estou explicando pormenores do porquê que as coisas são assim. Eu não estou colocando de cima para baixo como é que é e acabou, faz assim e acabou. Eu estou te munindo de informação para você encher a sua cabeça de informações e desenvolvendo a sua capacidade de pensar por você. E eu acho que se eu consigo fazer isso da forma certa, você passa a ter condições de tomar decisões da melhor forma possível. E você passa a conseguir lidar com qualquer situação. Seja ela qual for, seja qual relacionamento for. Mas o meu familiar paga a própria bebida. Sim, querido, mas não estou aqui para te dizer uma tábua de regras que vai chegar lá e você vai achar que está bonitinho, vai soar, aprendi. E aí chega na prática, você não tem conhecimento, você não tem habilidade para trabalhar essas questões e tomar decisões boas na vida. Teve uma vez que uma aluna falou e eu peguei no pé dela. Vitor, começou a assistir 2, 3 aulas do curso e falou assim: não, Vitor, mas no seu curso aqui eu vou ter que pensar? Minha amiga, mas é claro que você vai ter que pensar. Porque se você não for apta a pensar, não vale de nada isso. Você não pode ser só um papagaio que repete o negócio. Você tem que sim entender, existem lógicas, existem coisas que são as bases, os fundamentos. E a gente se debate em exemplos disso exaustivamente no curso ACA. Explicando cada pormenor com exemplos das mais variadas situações. Mas mesmo assim é importante você poder pensar, você poder entender isso e incorporar isso com naturalidade. Tá entendendo? Então o jeito certo é você abrir a cabeça e olhar e procurar. Vitor, eu acho que não é assim na minha casa. É assim. Vitor, como é que você pode provar? Não é eu que tenho que provar. Esse é um problema teu. É você, talvez, começar nesse momento a olhar aonde é que está esse equilíbrio. Não é se há um equilíbrio, é aonde é que está. Onde é que está o negócio que está deixando, por mais que seja loucura na sua cabeça. Não é a sua cabeça, é olhar para a cabeça do outro. E olhar, onde é que será que está esse equilíbrio? Quais são os incentivos que tem maiores em relação a ele continuar bebendo? E por que não está tendo incentivo? Será que está faltando incentivo relacionado à sobriedade? Onde é que está esse equilíbrio?
que está influenciando a tomada de decisão dele? Não é, olha os argumentos que eu tenho. Joga fora os seus argumentos. Não joga fora, mas assim, guarda no lugar certo. Onde é que existe um equilíbrio para influenciar nessa tomada de decisão dessa pessoa? Porque assim, quando você começa a trazer, quando começa a perceber e começa a pensar dessa forma que eu estou te falando, você já começa a ficar de igual para igual. Você já começa a ficar com mais... Você levanta se você está para baixo e você abaixa o outro se ele está para cima. Você vai ficar de igual para igual com o outro, porque você começa a pensar de uma forma mais justa. E não vai se diminuir, nem diminuir o outro. Tá entendendo? Mas pensar onde é que está o equilíbrio para isso acontecer. E se você já começar a perceber onde é que está esse equilíbrio, começa primeiro observando, né? Como é que é essa zona de equilíbrio? Eu já te recomendaria então pegar um caderno e às vezes ajuda a colocar no papel, né? Porque a nossa cabeça, quando você vai fazer uma conta de 2 dígitos, né? Eu não sei como é que você é. Se eu falar para você assim, quanto é 25 vezes 47? E você não tiver calculadora, não tiver celular, nada. Você vai fazer de cabeça? Poucos fariam. A maioria vai pegar um papel e vai anotar, não é? Porque é muita informação para ficar guardando na cabeça. Agora, quando é uma coisa séria como essa que a gente está olhando aqui, o alcoolismo da pessoa que você ama, entender esse equilíbrio, você vai fazer de cabeça. Não faz de cabeça não, bota no papel. Essa é a dica prática que eu estou te dando aqui já, nessa live de hoje. Pega no papel e anota o que será que pode, na tua cabeça, o que será que está alimentando o lobo da sobriedade? O que será que está alimentando o lobo do alcoolismo? E onde é que está faltando esse equilíbrio? Para mexer nesse equilíbrio? No papel. Porque daí você tem oportunidade de pensar com calma sobre isso. Você tem oportunidade de olhar para o que você escreveu e faz toda a diferença. Tá? E aí sim você começa a pensar, como é que eu posso mexer nesse equilíbrio? Tá? E você anota no papel uma coisa, por mais que ela pareça pequena, você coloca no papel. E aí você começa a mexer nas pequenas coisas, nas mais imediatas, do cotidiano mesmo. Uma louça, alguma pequena coisa. E aí você vai vendo qual reação gera no outro. Você coloca um pezinho na água, devagarinho. E aí você já vê que reação que gera no outro. E você vai começar a acontecer o quê? Vai gerar um pouco mais de inteligência já. Inteligência no sentido, o que é inteligência que eu estou dizendo aqui? Inteligência, ela é o histórico registrado. Não adianta você viver muitos anos e você não ter registro mental do que você viveu. Isso não te torna mais experiente. O que te torna mais experiente é o quê? É você intencionalmente fazer algo e você registrar mesmo quando dá errado. Porque daí você já está entendendo que não é por ali. Porque se você não tem o resultado que você quer, é porque se alguma coisa você está fazendo errado. Em qualquer área da vida. Tá? E eu sei, gente, calma aí. Quando você está magoada, quando você está triste, você está frustrada, eu preparei 20 lives com temas diferentes. Eu vou falar disso também. Vitor, mas eu estou magoada. Vitor, mas eu estou ressentida. Vou falar bastante disso. Vai ter live só sobre isso. A gente está só começando. O que nesse momento você precisa é pegar um aprendizado por vez. E a coisa mais importante de todas é você colocar na sua agenda que é no dia 8 de agosto que vai começar de verdade. A gente está só aquecendo. Sabe quando você vai na academia, você começa a andar na esteira, você começa a mexer os braços? É melhor que nada? É melhor que nada. Mas não chegou no exercício ainda, não chegou no treino de verdade. Vai chegar no dia 8 de agosto, que é na semana Amor contra o Alcoolismo. Tá? 8 a 14 de agosto. Para participar, você precisa se inscrever. Quanto é que custa? Nada. Vai ser uma semana, com 3 aulas, uma experiência de comunidade. E você vai poder participar, se você estiver inscrita, por e-mail e também no canal do Telegram ou no canal do WhatsApp, que tem para esse nosso evento, que vai começar no dia 8. Tá bom? Se gostou desse conteúdo, se inscreve no meu canal, clique em curtir, comenta para mim o que você achou desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!